Vamos falar agora sobre a produção de bioplásticos a partir da cana-de-açúcar, um mercado em que o Brasil pode ser líder global e ainda ajudar a reduzir a poluição por plásticos comuns derivados do petróleo e que são dos principais problemas ambientais no mundo. E para explicar melhor esse tema, temos aqui a participação da engenheira agrícola Thaíse Hernandes, pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ela é uma das principais autoras de um estudo que fala exatamente sobre esse assunto. Thaíse, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, Márcio. Eu que agradeço o interesse de vocês em poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Thaíse, por que o Brasil tem o potencial de liderar o mercado global de bioplásticos a partir da cana-de-açúcar e o que isso significa em termos econômicos? Certo. Bom, no caso do Brasil, Márcio, a gente tem duas principais vantagens. Uma delas é que a gente já domina, né, a tecnologia de produção desse bioplástico a partir do etanol de cana-de-açúcar, e a outra é a nossa abundância de recursos naturais, né? Nesse caso, principalmente a nossa abundância de áreas para cultivo aí da matéria-prima, né, da biomassa é sustentável para produzir esse bioplástico. E em termos econômicos, isso significa o quê? Uma diversificação importante no portfólio de produtos do setor sucroenergético brasileiro, né? Isso traz uma segurança econômica para esse setor, para as nossas biorefinarias, né? Que hoje já produzem açúcar, etanol e eletricidade, né? Então, o bioplástico, nesse contexto, ele seria mais um elemento que ajudaria a consolidar o nosso país como um grande protagonista aí nessa descarbonização da economia mundial. O Brasil já exporta bioplásticos derivados da cana e quais são os principais mercados internacionais? Esse polietileno derivado da cana-de-açúcar, ele tem as mesmas propriedades do polietileno fóssil, né, de petróleo. Então, ele tem uma aplicação muito diversificada em vários setores da economia. Então, desde a construção civil, agropecuária, né, mesmo embalagens, né, essas embalagens que a gente conhece no dia a dia, sacolinha, quanto embalagem de shampoo, produto de limpeza, né? Então, isso teria assim, uma abrangência muito grande no mercado internacional, né? O Brasil hoje ainda produz pouco em volume desse bioplástico, né? Então, a maioria ainda está direcionada para o mercado interno, mas a gente sabe que algumas empresas que trabalham, né, na produção desse bioplástico, elas já estão aí conversando com alguns parceiros internacionais, principalmente na Ásia. Certo. Bom, você poderia trazer para a gente algum desafio tecnológico ou do ponto de vista econômico que o Brasil enfrenta atualmente para que a gente possa ampliar ainda mais a produção desses bioplásticos? O grande desafio hoje no Brasil, Márcio, é justamente essa questão da mudança do uso da terra, né? Tá. Então, da competição pelo uso da terra, né? Já que essa tecnologia ela já é uma tecnologia madura de produção, né? E que usa como insumo principal o etanol que a gente também já sabe produzir, né? Então, o maior gargalo está realmente na escolha, na seleção, na expansão para as áreas que gerariam um menor impacto ambiental aí. Então, a gente pode citar, por exemplo, áreas de pastagem degradada, né, que já estão com processo erosivo, emitindo carbono para a atmosfera, né? Se a gente consegue priorizar essas áreas para produzir a cana-de-açúcar, né, para produzir o etanol e o bioplástico, a gente aí tem um potencial enorme de causar impacto positivo. Agora, para quem está em casa acompanhando a gente e não entende muito desse assunto, eu queria que você trouxesse quais são as principais vantagens em relação a esse bioplástico a partir da cana em relação aos derivados do petróleo. Qual que é o principal impacto? Joia. Bom, como eu disse, né, ele tem as mesmas propriedades do plástico fóssil, né? Então, infelizmente, ele também não é biodegradável, né? Então, ele exige Uhum. essa gestão do fim de vida, no fim da cadeia, né? De modo que a gente consiga coletar esse plástico e passar pelo processo de reciclagem, que é uma etapa importante desse ciclo, né, de produção sustentável desse bioplástico. Tá. Né? Então, em termos de sustentabilidade, o principal impacto, Márcio, ainda é a mitigação da emissão de gases de efeito estufa que provocam as mudanças climáticas, né? Então, no nosso estudo, a gente viu que se o Brasil conseguir suprir a demanda em 2050 por esse bioplástico, isso traz também uma mitigação de cerca de 50 milhões de toneladas de CO2 equivalente,
por ano, o que equivale aí a mais ou menos 15% das emissões de todo o setor energético do Brasil hoje. Qual que é a avaliação que a senhora faz em relação às iniciativas sustentáveis que o Brasil vem se colocando? O ano que vem é o ano de COP30 aqui no Brasil, em Belém, e essa é mais uma iniciativa que mostra que o Brasil pode liderar em diferentes frentes, né? Qual que é a avaliação que a senhora faz em relação a isso? Bom, quando a gente fala em bioeconomia, né, eu acho que é consenso mundial que o Brasil tem um potencial enorme de ser protagonista, né, nessa transição aí do fóssil para o bio, né? Isso porque a gente tem aí enormes vantagens comparativas e competitivas, né, com o restante do mundo. A gente já sabe, a gente já fez a nossa transição energética na parte de eletricidade, né? Nossa matriz já é 93% renovável, nesse caso, né? Então, eu vejo com muito otimismo essa COP que vai ser sediada aqui no país, né, para a gente colocar luz em cima das nossas vantagens e tratar de maneiras novas de produção, Uhum. né, e de consumo para que a gente consiga aí, fazer essa transição que a gente tanto precisa como mundo, né, como planeta. Certo. Thaís, muito obrigado, viu, pela sua participação. Conta sempre com a gente aqui. Quando tiver novidade, o espaço está sempre aberto. Até mais, viu? Eu que agradeço. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.